Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha a tia Rosa aqui para mais uma aula. Vamos lá? E hoje nós iremos estudar gênero e número do substantivo e a concordância entre eles. Mas afinal, o que é substantivo? Vamos lembrar? Substantivo é a palavra que nomeia os seres, seja em geral, seja em particular. Então, o nosso nome, o nome do lugar onde a gente vive, o nome das plantas, dos animais, dos objetos, dos sentimentos, tudo isso é substantivo, tá certo? E o substantivo, ele apresenta gênero e número. Por exemplo, aqui eu tenho um piloto, né? Um piloto. Observem que se eu fosse perguntar o gênero da palavra piloto, do substantivo piloto, né? Seria um gênero masculino, certo? E aqui, como eu só tenho um, se eu fosse perguntar o número, ele estaria no singular. Então, vamos ver isso, como funciona? Então, quanto ao gênero, né, nós temos o masculino e o feminino, certo? O masculino é antecedido, sempre vem na frente do substantivo masculino, o artigo o, ou os, ou um, ou uns, certo? Piloto, um piloto, ou o piloto, já que ele pertence ao sexo, né? A palavra do sexo masculino, do gênero masculino, certo? Já o feminino é antecedido pelos artigos a, as, uma ou umas, ok? Quanto ao número, o substantivo ele pode se apresentar no singular ou no plural. Como eu disse a vocês, aqui eu tenho um piloto, né? Então, para o singular eu posso usar o artigo o, um, né? Quando se referir ao masculino, e a e uma quando se referir ao feminino. Já no plural, o plural indica que eu tenho mais de um elemento, né? Ou seja, aqui eu tenho dois pilotos. Então, a gente tem aqui para o masculino os artigos os, flexionado, né? Os, uns, e para o feminino os artigos as e umas. Vamos ver na prática? Vamos aos exemplos? Então, aqui eu tenho o gato, né? Gato, eu sei que é uma palavra do sexo masculino. Então, quanto ao gênero, gato é masculino, certo? Observem que o artigo que o antecede também concorda em gênero com o substantivo gato. Aqui eu poderia colocar também um, né? Estaria correto. Aqui na outra expressão nós temos a gata. Então, gata é uma palavra do sexo feminino e o artigo que a antecede está concordando em gênero com o substantivo, certo? Então, quando eu observo aqui o gato, a gata, eu percebo que só está se referindo a um animal em relação ao número, ou seja, à quantidade. Mas se eu visualizo mais de um gato, como é que ficaria o plural, né? Nesse caso aqui está no singular, que indica um elemento, mas se eu vejo mais de um gato, como ficaria? Muito bem, quem disse aí? Os gatos, né? Ótimo, observem que tanto o artigo
quanto o substantivo foram flexionados, né? Combinando em gênero e número. Então, aqui eu tenho o plural. O plural indica que temos mais de um animal, certo? Na expressão a gata, eu também sei que só tem aqui uma gata. Está fazendo referência a um animal, ou seja, está no singular. Mas se eu estivesse vendo mais de um animal, mais de uma gata, como é que ficaria essa expressão aqui? Muito bem, quem disse as gatas. Não é isso? Vamos a mais exemplo? Aqui eu tenho uma taça, né? Ou a taça, certo? Taça é uma palavra do gênero feminino. Então, ficaria assim, a ou uma, né? Taça, certo? Ou a ou uma. Se eu fosse passar essa expressão aqui para o plural, se ao invés de uma taça, eu tivesse duas taças, como ficaria? Muito bem, quem pensou em as ou umas taças. Observem que tudo aqui está concordando, né? Tanto o artigo quanto o substantivo foram flexionados para o plural de forma a concordar, né? Tanto o gênero quanto o número, ou seja, a quantidade. Tá bom? Vamos a mais um exemplo. Aqui eu tenho o livro de matemática de vocês. Mas eu tenho quantos livros aqui? Um livro. Então, eu poderia colocar aqui O, porque é do sexo masculino a palavra livro, ou um livro. Tá vendo? Mas, se ao invés de um livro, aparecesse outro livro. Então, aqui eu tenho dois livros. Já não está mais no singular, já está no plural. Então, como ficaria isso aqui? Os ou uns livros. Observem que tudo foi flexionado, né, para concordar. Tanto o artigo que antecede, quanto o substantivo. E aí, tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários e vamos responder a atividade das páginas 100 e 101 do seu livrinho de português. Tá certo? Deixa o teu like para deixar a tia Rosa feliz. E até a próxima aula, meus amores. E não esqueçam de mandar a atividade no privado de tia Rosa. Tá bom? Tchauzinho.